Como estão aí, meus camaradas? Vocês estão gostando do abacate tematizante, né? Mas você não fica botando o abacate tematizante de cara, não, porque às vezes eu mudo o abacate lá no final. E você vai dando legal aí, agora legal. Se você não gostar no final, você dá o ilegal. Você comenta aí. Você me pauta, pede temas. Naturalmente que eu vou... Eu tava olhando um negócio ali que caiu. Fico preocupado, porque foi a única casa própria que eu consegui comprar, uma casa de passarinho que eu comprei à vista. O problema é que eu não caibo dentro dela, né? Mas tudo bem. Camaradas, boa tarde. Então, boa segunda, bom início de semana para vocês. Vamos fazer aí 2 temas hoje do abacate tematizante, né? Do Respondendo a Inscritos. O primeiro é da camarada Alessandra Costa. Ela pergunta um pouco sobre o sectarismo da esquerda, o sectarismo esquerdista, e como isso fortalece os neofascistas. Curiosamente, vocês veem que coisa legal, né? Engraçada, coisas da vida. Eu estou em um grupo de zap, eu saí de quase todos os grupos de zap desde que aconteceu aquele negócio comigo, para não expor essas pessoas, mas aí começaram a me incluir em alguns grupos de novo, alguns eu entro, alguns eu saio e tal. Eu estou num grupo de economistas lá, é foda. Eu estou em um grupo de economistas lá, um grupo em que estão economistas, né, e estão cientistas políticos, me colocaram lá, eu fiquei por ali mesmo. Acaba um cara de acabar de mandar uma mensagem falando sobre bibliografias e textos acerca do Stalin, né? E aí, ele só colocou essa referência, ele não falou nada, ele não fez exegese, ele não fez nenhuma, né, nenhuma defesa da figura do Stalin. Ele só colocou bibliotecas para você ler sobre essa pessoa, né? Aí embaixo um cara escreve assim: desde quando um assassino virou referência para a esquerda? Um negócio assim, cara. Você vê como é que é o policiamento dessas pessoas. Lá embaixo, logo depois, escreveu o Alberto Carlos Almeida, aquele a quem eu já dediquei vídeo aqui no canal, por que ele persegue tanto o Sírio, por que ele é tão petista, né, de ocasião, mas por que ele é tão petista. Ele escreve assim: assassino de assassino, né? Porque o outro falou do Trotsky também, não, esse matou o Trotsky, né? Nossa, meu Deus, que pecado, o Trotsky foi morto, né, a mando do Stalin. Foda-se, cui bono, qual que é o problema? Espero que o galo pare, porque realmente ele me toma né? Mas aí, o Gajo Roro, esse é o galo vermelho, tá cantando aqui, tá falando, vamos lá, fala de Stalin. Onde entra o sectarismo esquerdista? Entra nisso, nesse tipo de atitude. Talvez, se a esquerda no Brasil fosse mais stalinista e menos trotskista, talvez a gente tivesse uma esquerda um pouco mais realista. Por quê? Porque o Stalin ele foi um cara extremamente pragmático. Ele pensava de fazer o socialismo dentro do território da União Soviética e ajudava um pouco, mas não tanto, a países que precisavam chegar a essa etapa da civilização, a etapa socialista e tal, né? O Trotsky queria o processo de revolução constante, infindável, que nunca acabava e que ficava sempre se tratando internamente, mas sempre com orientações externas, ou seja, o Trotsky ele se ocupava de uma coisa utópica, né, agora falando sem querer acabar com ele, mas assim, ele se ocupava de situações que se oporiam, situações externas e situações internas, e não se opor, exatamente, porque seriam muitas tarefas ao mesmo tempo, sendo que o movimento socialista da União Soviética lá, no início do processo revolucionário, e mesmo depois do processo de instalação do processo revolucionário por parte deles, eles não tinham quadros, eles não tinham 1 milhão de pessoas no partido, eles não tinham 5.000 pessoas. Percebe como que é complicado? Você tem um grupo lá que você tem 10 caras, você vai dar tarefas super difíceis que esse número de 10 pessoas, por exemplo, não consegue atingir, você não vai fazer isso. Porque dá um tiro no pé. Tu não vai fazer uma coisa boa nem por um lado, nem por outro. O Stalin ele já era um pouco mais pragmático. Falou, não temos como fazer, temos que cuidar do processo interno aqui, em crescendo a gente começa a avançar, coisa que nunca aconteceu. E eu não estou aqui defendendo Stalin, nem Brezhnev, nem Nikita Khrushchev, eu não estou defendendo a todo custo. Mas esses homens são frutos, assim como o Trotsky, claro, são frutos do seu contexto histórico e de uma conformação de tradições e civilizações outras, né, de sociedades outras, que a gente julgando com a nossa lente, é um absurdo, nunca vai dar certo, né? A esquerda brasileira, ela lamentavelmente, ela é muito influenciada pelo pensamento de Trotsky, ela não chega a ser
de verdade leninista no Brasil, tá? Para ficar dentro disso, tá? E ela não é, obviamente, stalinista. A gente tinha um partido forte stalinista no Brasil, que era quem? O PCB, o antigo, né? Que esse de agora não é o antigo, eles se dizem, mas não são, porque esse que é o antigo, o PCB, é o que vai ser hoje o Cidadania 23. Tem toda, né? Cidadania 23, PPS, que o PPS era o PCB antigo, foi mudando de nome, né? O número do Partido Comunista Brasileiro era 23. Esse que é número 21 aí, ele vem depois. Tá lá na data, procura lá no TSE que vocês vão entender. Agora, quem detém realmente as tradições dos comunistas de uma maneira mais pura é o PCB. Não dá para dizer que não. Não é o PCdoB também. O PCdoB é de linha maoísta, é outra coisa, linha chinesa. Então, o PCB, assim, ainda se coloca, eles são stalinistas, tal. Tem o PCR, que são os camaradas que eu já conhecia aqui em São Paulo, e eu tinha muita admiração por esses caras, o Partido Comunista Revolucionário, eles se embrenham por dentro de outros partidos para lançar seus próprios candidatos, eles não têm força para lançar um partido ainda, são muito fortes em Recife, um grande abraço para esses camaradas de Recife. Enfim, o sectarismo da esquerda ele vem de acordo com isso. Então, ao invés de você conjuntar forças com setores que às vezes são contrários a você, né, para você vencer um mal maior, você simplesmente deixa o pau comer, acha que no desgaste entre duas facções opostas e você observando de fora, você vai achar que as duas vão enfraquecer e aí você vai dominar. Só que esse contexto não chega. Mas a cultura política do esquerdista trotskista, né, é essa. Eles acham que essa situação vai acontecer, e mesmo nunca acontecendo, né, empiricamente, eles nunca vendo esse tipo de tática dar certo, eles mantêm-se ainda na mesma estrutura. Isso é um absurdo, né? Trotskistas também no Brasil, eu não posso dizer de outros países, tá? Mas trotskistas no Brasil são entre os grupos mais sectários que tem, né? Deve estar rolando um vento forte aí, são entre os grupos mais sectários que tem, promovem inclusive fofoca metódica, eles provocam táticas que não são exatamente dentro da moral da esquerda, são táticas bem aceitáveis. Eles normalmente implodem movimentos por dentro, então entra um cara, sei lá, tá tendo um grupo forte, tá começando a haver coesão, vem um cara totalmente incendiário e ele começa a jogar um contra o outro. Quando ele não joga uma bomba sobre todos, se ele for bem treinado, ele sabe fazer isso. Ele age com informação, desinformação, contra-informação. E assim, uma coisa até intuitiva, né? Não é necessariamente uma coisa que o cara fala, pô, ele foi treinado em tal lugar. Até porque nenhum país socialista abraçou as causas do Trotsky, né? O Vietnã, Ho Chi Minh, né? Coreia do Norte, é socialismo Junshen, né? A China é maoísta, né? A União Soviética era o quê? Era leninista, marxista-leninista, era assim que eles se determinavam. Cuba, nacionalismo ortodoxo e depois marxismo-leninismo. Iugoslávia, entendeu? Você vai vendo, nenhum falou, puta, vamos pegar Trotsky como modelo. Não, nenhum. Não pega. Inclusive, Trotsky teve alguns problemas aí, que ele sai como opositor da União Soviética, né? Oposição a Stalin. E assim, ele vai escrever para onde? Para o New York Times, ele vai escrever para jornais de Paris e jornais estadunidenses totalmente contrários. Né? É um traidor, percebe? É um traidor. Ele prefere que não haja, se não for o modelo dele, ele prefere que não haja modelo. Porque ele tinha um medo danado, como ateu que era, de ser esquecido pela história. E lógico, foi esquecido na União Soviética, não se fala desse cara lá. Mas no Brasil, né, a gente gosta de refúgio, né? O brasileiro é foda porque ele não pega as melhores experiências dentro de um modelo, ele pega as piores, né? Então pega o modelo, o nacionalismo aqui, por exemplo, os nacionalistas, a maior parte. Não posso cravar que todos são, mas tem muito cara aí que se diz nacionalista, que na verdade só quer pegar um modelo nacionalista do estrangeiro, um modelo que é totalmente diferente do nosso. Né? Ele quer pegar o modelo nacionalista de religião única ou de etnia única. É refúgio. Não serve para o Brasil. O Brasil o que serve é a confluência de diversos povos aqui, diversas religiões, diversas culturas tradicionais de religiões, religiosas e de povos, né? Eu não canso de falar isso, eu não vou parar de falar disso, porque qualquer um que falar que é nacionalista brasileiro, sem falar do que eu falo, sem falar do que outros
expoentes do nacionalismo brasileiro falam, se não falar da maneira correta, não é nacionalismo. É qualquer coisa. Pode ser, se dê o nome que você quiser. Não é. Entende? Infelizmente, como a tradição trotskista no Brasil foi muito forte, ela influenciou outros setores da esquerda, inclusive que não se dizem trotskistas. Então tem muito trabalhista aí que é trotskista. Pode nem saber intuitivamente, conscientemente que é trotskista, mas age como. Há muito comunista mesmo, stalinista, que age de maneira trotskista. Pega o Jones Manuel. Jones Manuel é um abananado. Né? Sabe escrever bem, fica usando a influência dele para comer as menininhas da cidade. É o típico trotskistinha de acampamento. Entendeu? O cara que vai... É isso. Você tem respeito? Eu não consigo ter. Percebe? Você tem um monte de coisa. As pessoas... O trotskismo larga as pessoas não largam o trotskismo. Né? Então, essa é a primeira coisa, que tem muito a ver, inclusive, com esse segundo tema que eu vou falar aqui, que é o pedido do Bruno Lima, um camarada meu, que veio visitar aqui a casa, como vocês sabem. Tal. E que se fala de imperialismo e suas consequências. Eu acho que assim, já se choveu muito nesse molhado aí, né? O imperialismo, a gente só tem que conseguir definir o que é o imperialismo, porque a gente tem 4 definições, né, na situação. Olha só. Você tem o colonialismo, você tem o neocolonialismo, você tem o imperialismo e você tem o neoimperialismo. E eu posso estar errado, e aí essas pessoas podem me corrigir se quiserem, mas o colonialismo é aquele momento em que uma nação, quase sempre europeia, começa a dominar outras nações, outros povos, outros territórios, e começa a dominar mesmo, subjugar a ponto de que essa colônia ela não tem uma soberania própria dela. Tá? É isso, basicamente. O neocolonialismo é quando exatamente... Nossa, tá fechando, tá abrindo, tá legal, né? O neocolonialismo é quando certos povos já têm uma certa soberania, têm um Estado nacional, têm nome próprio, não são meras colônias, mas ainda sofrem por um processo de que um grupo ou uma nação muito mais forte ainda começa a mandar, ou comandar, ou demandar o que vai acontecer dentro daquele Estado mais fraco. Tá? O processo neocolonial, do qual padecem diversos países, inclusive o Brasil. O Brasil sofre com o neocolonialismo. Né? Seria uma recondução de forças, mas agora novas forças. Né? Mas é que colonialismo se dá diretamente de país para país, tá? Ou conjunto de países para conjunto de países, tem vários modelos. O imperialismo, ele já é uma coisa que é o seguinte, é quando uma potência, um país muito forte, ele consegue colocar, não para um país solto, mas para todo um conjunto de países, assim, um grande hemisfério, um continente inteiro, ele começa a demandar muitos esforços para que as coisas se convertam a bem do que eles acham que é o correto, do que eles querem, e normalmente para eles. Os Estados Unidos é o destino manifesto, para o imperialismo nazi-fascista é o espaço vital. Tem um nome alemão para isso, gigantesco, né? Para a União Soviética é a cortina de ferro, em que assim, eles não queriam fazer um imperialismo. O Trotsky já era mais imperialista, ele já queria que a União Soviética se metesse em tudo ao mesmo tempo. Não. O Stalin, mais pragmático, falou não. Eu quero um conjunto de países satélites aqui que me orbitem para que eu não precise incrementar tanto a máquina de guerra. Eu quero ter outras ocupações, outras peças industriais. Eu quero brigar com esses caras no nível da propaganda e das metas atingidas. Tanto que a União Soviética vai ser lá depois dos anos 50 quem vai mandar o primeiro animal à Lua, para sair do planeta, não a Lua, né? Vai ser o primeiro a lançar satélite, Sputnik e tudo, entendeu? É isso, eles se ocupam de outras tarefas para vencer ou desmoralizar o lado contrário, que era quem? Um outro agente imperialista, muito maior inclusive, que é os Estados Unidos e a OTAN, a galera que estava ali em volta. O neoimperialismo já vem com uma diferença. O neoimperialismo ele nasce assim, e é o que a gente vem vivendo. A gente tem todos esses modelos misturados até hoje, tá? Tem colonialismo, tem neocolonialismo, tem imperialismo e tem o neoimperialismo, tá? Essa é a minha forma de eu ver as coisas. O neoimperialismo para mim significa o seguinte, tomar um café. O neoimperialismo para mim já é um outro modelo, que não é um modelo exatamente de países
conformando forças para dominar outros países, um continente, coisa assim. Já são as empresas, cara. São empresas que com tranquilidade movem dinheiro de lá para cá, movem locais de trabalho, milhares de locais de trabalho de lá para cá, usam e abusam das matérias-primas de determinados países, só que eles privatizam tudo isso, eles transformam isso, sai das mãos das soberanias estatais para as mãos dessas empresas. Assim. Então, assim, você pega, por exemplo, olha que louco, né, um exemplo de neoimperialismo que nós temos. Vou usar o exemplo que o Bolsonaro adora dar, porque ele requentou esse termo, essa argumentação do professor Enéas Carneiro. O nióbio. O Brasil tem as maiores jazidas de nióbio do planeta, tá? 99% mais ou menos tem no Brasil. É um produto valioso, né? Ele não é tão valioso como esses caras falam, não é panaceia, não dá para lastrear, infelizmente, né? Eu fui dar uma pesquisada porque eu defendia isso, até dar uma pesquisada. Não dá para você lastrear o real em nióbio como dava para o Chile fazer o lastro do cobre, a moeda chilena no cobre, né? Não é a mesma coisa, mas é algo poderoso, é algo forte que ajudaria muito a economia, mas também não é algo insubstituível. Mas tudo bem, vamos falar das jazidas. A jazida significa o seguinte, 99% quase do nióbio planetário está no Brasil, 1% está no Canadá. Mas quem é que manda nas maiores jazidas de nióbio do Brasil? Uma empresa canadense. Mas isso significa que o Canadá, o país Canadá, está fazendo um processo de imperialismo com o Brasil? Não, é uma empresa privada no Canadá que tem sua partição entre pessoas espalhadas em diversos locais do planeta, inclusive no Brasil. Tem o Itaú no meio dessa jogada aí, tem a City de London, tem com certeza acionistas canadenses, tem nos Estados Unidos. É um conglomerado de pessoas. Ou seja, não se submete exatamente a uma lei nacional de um país, se submeteria, no mínimo, a uma lei internacional. Se a gente levasse isso a termo, né? Vamos levar isso a termo. Precisamos nacionalizar o nióbio, percebe? Entendeu? O que daria errado, inclusive, não daria muito certo, eu não sei. Tem modelos e está em disputa essa conversa aí. Mas é esse tipo de coisa. Então, há diversas formas, que há o imperialismo, há o neoliberalismo. As consequências disso é que os Estados-nações, cada vez mais, eles não têm a sua soberania garantida. E, com isso, a soberania também territorial, com isso, soberania de espaço aéreo. Se for levado à profundidade esses tipos de termos de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo e neoimperialismo, você não tem mais soberania nacional. E a ideia do globalismo é essa, é que ninguém tenha, as nações não tenham soberania nacional, nada, não pode ter. Na verdade, aquilo são pedaços de terra, é quase que uma revolução socialista ao contrário, né? Porque os socialistas diriam isso. Os socialistas, às vezes os marxistas de verdade, eles diriam que, olha, o nosso processo é globalista no sentido de que não vai haver mais nações, são só seres humanos, só que a todos para todos, né? De todos para todos. Então, um processo em que todas as indústrias existiriam, então existiria o pleno emprego para todo mundo, você teria condições de trabalho, receber por o quanto você necessitasse, você receberia por isso, você daria o quanto que você pudesse, e os mecanismos tecnológicos iriam fazer com que as produções cada vez melhorassem mais, a fim de que ninguém necessitasse de mais nada num longo prazo. Esses seriam os modelos socialistas, os meios de produção totalmente popularizados, lógico, pelo Estado, dentro do Estado, né? Não seria mais propriedade privada de ninguém. O modelo globalista, aí sim, você encerraria o Estado e entraria num processo de comunismo. Não existe Estado comunista. Quando um imbecil falar isso, você já desliga, porque o cara é um idiota, não sabe do que... Ou está usando o comunismo como eufemismo. Aí você ignora o cara, porque é um imbecil. Qualquer vagabundo fala, o Estado comunista... Não existe Estado comunista. Comunismo é estado de espírito, no máximo, se quiser usar a palavra estado atrelado a comunismo, no máximo, é um estado de espírito, é um estado civilizatório, em que o Estado já não... O Estado agora, esse sim, aquele ente organizador, o Leviatã, né, esse já não existirá mais. É isso que é o comunismo. Antes disso, são etapas anteriores, o socialismo revolucionário, socialismo colocado, socialismo científico, aí aí mistura os utópicos, né? No caso, o comunismo e o anarquismo são situações em que não há emergência do Estado. Porra, mas isso me parece, guerreiro, muito
com o liberalismo, porque o liberalismo é globalista também nesse sentido, e ele quer que o Estado não exista. Não, na verdade o liberal é o cara mais tosco entre todos esses, porque o liberal ele fala que não tem que ter Estado. Só que ele não é capaz de acabar com o Estado, porque muitas das benesses das empresas que vigiriam dentro de um modelo liberal essas empresas necessitam da atuação do Estado, sempre para garantir os seus interesses. Não dá para você ter não existe um modelo ultraliberal, né? Não existe. ANCAP, essas paradas aí, ANCAP é anarcocapitalismo. Isso não existe, tá? Eles querem acabar com o Estado, ou fragilizar o Estado ao máximo, para que o Estado não tenha força, soberania, para falar, olha, até aqui você chegou, agora você não pode passar disso aqui, porque você está formando cartel, monopólio, oligopólio, e isso está fazendo com que haja exploração demasia da população, nós vamos precisar organizar e equilibrar as coisas. Não precisa. Tá? Mas só o processo de desinformação que esses caras liberais, inclusive que agem de maneira muito parecida com a dos trotskistas, essa maneira com que eles fazem já ocupa a gente, pauta a gente com essas coisas, e eles vão de vento em popa porque é onde está o dinheiro realmente. Né? E põe ainda a culpa num comunismo que nunca existiu no planeta o comunismo, e culpam aí países e o Estado como o maior mal que tem, quando a gente sabe que o mal é bem dividido, as pessoas dividem as tarefas do mal, né? Do que é o mal, né? O que faz mal para outra pessoa. Né? Não é culpa do Estado, também não é culpa só das empresas, é uma mistura de imbecis em ambos os lados, porque ser humano é ser humano. Tá compreendendo? Tá bom, camaradas, é legal, ficou bacana, tá ok. Então um abraço, você põe aí no final aí, um abacate comunista. E aí um abraço para os comunistas, quando forem comunistas de verdade, porque se for trotskista não é comunista, é outra coisa, é fofoqueiro metódico, e todos os partidos têm os seus. Cuidado com esses caras, aí eles gostam de queimar uma bandeirinha de vez em quando, né? Eles têm um pouco de ojeriza às questões nacionais, e não é interessante para nós não. Os comunistas já são até mais interessantes, né? Em seu processo socialista, cabe numa questão etapista. Eu gosto, acho interessante, tem conversa. Agora, se agir como imbecil, aí comigo não cola. Tá compreendendo? Então, tchau, um abraço para vocês, os camaradas todos.